Capítulo 11. Castidade. Castidade é uma virtude da qual não se ouve falar muito atualmente, desde que vivemos numa era de promiscuidade, imoralidade e impureza escancaradas. Esse é mais um motivo para as mulheres cristãs amarem a castidade e a pureza, obedecendo à palavra de Deus e não seguindo a loucura das multidões. Castidade significa não tomar parte de qualquer atividade sexual que seja ilícita. Talvez você esteja se perguntando, o que exatamente é proibido no mundo hoje em dia? Praticamente tudo é permitido, mas não buscamos aquilo que nossa cultura permite, mas sim o que Deus aprova. Ele proíbe a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Assim, mesmo que nossas autoridades civis permitam ou encorajem tais práticas, Deus é contra. Ele é o nosso Criador. Sua autoridade está bem acima de qualquer autoridade civil. A lei do Senhor nunca muda, mesmo quando nossa cultura joga fora todos os padrões. Ser casta é, portanto, ser sexualmente pura, modesta e decente em pensamento, gestos e palavras. Permanecer casta é manter-se sexualmente pura, casada ou não. A mulher solteira afasta-se de posturas e pensamentos que não estejam de acordo com a proteção e a honra de sua virgindade. A fidelidade sexual da mulher casada está comprometida ao marido. Fidelidade conjugal é manter os votos feitos no altar e obedecer os mandamentos de Deus. Em ambos os casos, a mulher casta não se veste, não se comporta, não fala como uma prostituta. A mulher casta é sexualmente pura. Então você pergunta, o que faz de uma mulher sedutora ou impura? Quando aquelas que são casadas começam um relacionamento adúltero, nossa cultura chama isso de caso, o que talvez soe tranquilo e bem arranjado, mas todas sabemos que o nome disso é traição. A mulher adúltera em Provérbios mostra que tipo de comportamento pode ser chamado de sedutor ou impuro. Primeiro, sua fala é suave, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Provérbios 5, 3-5. Segundo, ela é atraente e usa seus olhos para fazer um convite sedutor. As repreensões da disciplina são o caminho da vida para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Provérbios 6, 23b-26. Terceiro, ela fica em espaços públicos, lugares em que consiga encontrar uma possível presa. Suas vestes são provocativas. Ela é desbocada e gosta de quebrar as regras. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Provérbios 7, 10 e 11. Quarto, ela flerta, seduz e faz lisonjas. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas de seus lábios o arrastou. Provérbios 7, 21. Parte dessa conduta de sedução e lisonja pode ser mantida nas redes sociais. Mulheres tolas publicam fotos sugestivas e têm conversas privadas com homens que mal conhecem ou completamente desconhecidos. Lembre-se, o caminho delas conduz ao inferno. Sejam honestas agora. Muitos filmes, hoje em dia, escolhem prostitutas ou mulheres depravadas como protagonistas. A audiência é manipulada a pensar que elas são doces, honradas, honestas, corajosas e gentis. Mas a verdade é que representam fornicação e adultério, e não deveriam ser modelo para nenhuma mulher que deseja pureza. Suas vestes são sem modéstia alguma,
Elas falam e agem com imodéstia e ocasionalmente cometem fornicação. Se desejamos ser mulheres puras, não podemos nos entreter com esse tipo de coisa. A castidade não é apenas para as mulheres não casadas. Toda mulher cristã, de todas as idades, casadas ou não, viúvas ou não, é chamada à castidade, mas pureza sexual não é o mesmo que pudor. Deus estruturou o casamento entre homem e mulher para ser um retrato de Cristo e a Igreja. A carne feita uma só na união sexual matrimonial é boa, correta e pura. Mas toda união sexual fora do casamento é vergonhosa, pecaminosa e impura. O que Deus criou para ser santo e honroso dentro do casamento é desonroso fora dele. Quando se estima o coração, a valorização da pureza sexual deve ser tão alta quanto. A pureza sexual é para as mulheres, mas também para os homens. Deus não tem padrões diferentes para um e outro. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2, 4 e 5. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13, 4. Virgindade até o casamento. A virgindade é um fato físico, mas também deveria ser uma realidade espiritual. Algumas acham que, contanto que não tenham relações sexuais, de resto está tudo certo. Tecnicamente, elas podem ser virgens, mas já perderam sua pureza e virgindade de outras maneiras. Pureza significa manter-se livre de toda atividade sexual até o casamento. Isso significa manter o seu coração e a sua mente livres da lascívia. Porque zelo por vós por zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Perdão. Nosso bom Deus perdoa pecados, até mesmo pecados sexuais de fornicação, adultério, homossexualidade, impureza. Ele é gracioso e misericordioso e nos afasta dos nossos pecados na cruz de Cristo. Mas não podemos presumir graça e fazer planos para pecar, planejando confessá-los mais tarde. Isso nos conduzirá ao remorso. Confesse seus pecados com sinceridade e agradeça a Deus pelo perdão. E então, conserva-te a ti mesma pura. 1 Timóteo 5, 22b. Fidelidade no casamento. A esposa cristã deve ser fiel ao marido. Significa que ela não deve cultivar amizades próximas com qualquer homem que não seja o seu marido. Mesmo sem más intenções, ela pode se expor a tentações. Geralmente, mulheres são seduzidas emocionalmente antes que fisicamente. Algumas se permitem a proximidade excessiva com um homem que não seu próprio marido, e então a amizade passa para um relacionamento físico, o que configura adultério. É assim que uma mulher destrói seu lar com as próprias mãos. O adultério nunca gera bons frutos. É uma verdade estampada nos 10 mandamentos. A vontade de Deus. Se pensa que a castidade não passa de mera sugestão para homens e mulheres cristãos, você está confusa. O cristão sempre precisou viver uma vida casta, independentemente da época ou idade. Uma vida pura sempre foi mandamento, o propósito e o plano de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto
Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, 3-7. Deus trará juízo. Deus abençoa a obediência e traz juízo ao pecado. Não se pode viver uma vida sexualmente impura e ainda assim buscar a bênção de Deus. O pecado sexual é destrutivo e traz miséria. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12:16. Perguntas. Número 1. O que causa impureza de pensamento? Número 2. Você tolera filmes, livros, piadas sexualmente impuros? Número 3. Qual é o padrão cristão para o comportamento sexual? Número 4. Como a pureza sexual está em guerra contra a nossa cultura? Número 5. Como tomar medidas preventivas contra o pecado sexual?